Oi, pessoal, eu me chamo Lorena e esse aqui é o meu canal. E aqui eu compartilho um pouco da minha vida, das minhas experiências de vida com Deus, dicas, estilo de vida e muita coisa. Eu tô começando esse canal agora, então ainda estou me entendendo e me descobrindo aqui como youtuber. Mas eu espero que você que está chegando agora possa desfrutar dessa jornada junto comigo. Hoje, para começar o bate-papo, eu quero quebrar totalmente o protocolo, porque eu hoje não queria fazer esse vídeo. E eu queria conversar com você hoje que muitas vezes é obrigada a fazer coisas que você não quer. Hoje eu tive um dia péssimo, gente. Minha geladeira pifou, as comidas que estavam dentro estragaram, amanhã eu vou viajar. Enfim, hoje eu estava imaginando que eu teria um dia de princesa no salão, que eu ia arrumar minha mala daquele jeito que nós mulheres amamos, mas infelizmente tudo saiu fora do planejado. Eu acordei com a geladeira simplesmente fedendo, com um monte de alimentos estragados e um BO gigante para resolver em menos de 24 horas, porque amanhã vou estar viajando para São Paulo e não podia deixar, né? Minha mãe, minha avó de 85 anos aqui com uma geladeira pifada. Eu não sei se você já teve um momento assim na sua vida, onde você fez planos, vai tirar férias e disse, hoje é o dia, sabe, que vai ser incrível, vou me preparar para minha viagem, vou relaxar, porque amanhã eu tô de férias e de repente todos os planos saíram diferente do que você planejou. Todos os dias isso acontece com a gente e hoje eu quero falar com você sobre isso. Quantos planos que você fez e não saíram do jeito que você planejava? Como que você reagiu? Bem, eu vou começar falando um pouco sobre como eu reagi a esse dia. Bem, eu fiquei irritada, estressada e eu vou confessar para vocês um segredinho aqui. Eu tive vontade de matar o prestador de serviço que simplesmente, no momento que eu menos esperava, cobrou bem mais caro do que ele disse que ia cobrar para diagnosticar o problema da minha geladeira. Enfim, foi um caos. E eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, quando essas coisas saem fora do planejado, que você se estressa, que você se aborrece, que você quer esgantar uma pessoa, eu quero compartilhar com você hoje como que eu reagi, né? Como que eu lidei com essa situação e quais foram os insights que eu tirei de todo esse rolê aí. Para começar, eu quero dizer para você que você não precisa simplesmente dizer que você não está sentindo. Uma das coisas que eu aprendi na minha jornada de autoconhecimento, de reflexão, até de saúde emocional, é que não adianta a gente fingir que a gente não está sentindo as coisas só porque a gente é cristão. Eu, por exemplo, já cansei de muitas vezes passar por dificuldades e dizer, ai, cara, a pessoa perguntar assim, e aí, você tá bem? Tô bem. E aí, como é que foi o seu dia hoje? Ah, não, foi legal e tal. E a gente fazer aquela cara de paisagem, né? E muitas vezes essa mesma cara de paisagem que a gente faz para as pessoas, a gente vai fazer para Deus quando tá orando. E olha, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que quando essas situações acontecem, quando a gente, ai, tem vontade de simplesmente, realmente descolar o braço da cruz, a gente precisa, em primeiro lugar, entender que esses sentimentos são normais. Por exemplo, agora, eu estou gravando esse vídeo que, como eu disse no começo, eu não queria gravar, então um cachorro latindo exatamente nesse momento, aqui do lado da minha casa. Isso está me aborrecendo? Claro que tá. Então, por isso que eu quero dizer para você, de cara, que você pode se aborrecer, né? Você pode se chatear, você pode sentir raiva, você pode sentir toda aquela ira, aquele senso de injustiça, aquela indignação. Quanto mais você nega que você está sentindo aquilo, está fingindo que isso não aconteceu, esse sentimento reprimido aí que você está colocando dentro do seu coração se vai acabar transbordando de uma outra maneira aí no seu dia a dia. De repente você vai se ver tratando mal uma pessoa que não tem nada a ver com a história, de repente você vai até adoecer, de repente você vai ter uma gastrite nervosa, porque o que que acontece? Essa emoção aí que você está contendo, ela vai se transformar numa outra coisa. E isso é muito grave. Então, para começar, se você teve um dia daquele, se você realmente planejou algo na sua vida e aquilo não saiu como você esperava e você está sentindo frustração, a primeira dica é: permita-se sentir. Sente mesmo. Chora se for preciso. Não peca, né? Não sai, enfim, derrubando o mundo por aí, nem descontando tudo isso, mas se permita sentir a dor da injustiça, a dor da frustração, né? É óbvio que quando a gente fala de sentir, não quer dizer que a gente tem que mergulhar nesse processo, mas que a gente precisa dar um tempo para processar esses sentimentos e entender, sim, é normal
sentir raiva, é normal se sentir injustiçada. Desabafa com algumas pessoas que você confia, pessoas que amam você, a quem você pode ser completamente vulnerável, e essa é a segunda dica que eu quero dizer para você, tá? E quando eu falo de vulnerabilidade, quando eu falo de compartilhar isso com alguém que você confia, são pessoas que de fato não vão mudar aquilo que elas pensam de você por causa desse recorte de realidade da sua vida. Elas são pessoas maduras, pessoas que entendem que nós temos sentimentos, que nós temos momentos difíceis e que a gente sim está chateado, cansado, estressado e que a gente pode dar nome a esses sentimentos para elas sem que a gente se sinta julgado, ou enfim, vocês já entenderam, né? E a terceira e última coisa que eu gostaria de compartilhar com você sobre como você deve processar um sentimento quando as coisas saem do seu controle, quando aquilo que você não queria viver acaba acontecendo, é que depois que você, geralmente, se irrita, deixa o sentimento vir à tona, conversa com alguém e desabafa. Aí agora você precisa entender o que você aprendeu com essa situação. E esse aqui é o último ponto. Bem, para falar o que eu aprendi nessa situação que eu vivenciei hoje, eu preciso te contar mais ou menos o que aconteceu, né? A geladeira amanheceu totalmente com os alimentos estragados, totalmente descongelada, e foi aquela energia caótica do começo do dia, né? E uma coisa que eu percebi nesse dia é que o prestador de serviço, que foi o responsável tecnicamente, né, por todo o estresse que aconteceu, não foi só pela situação eh, que a geladeira descongelou, mas porque o prestador de serviço foi super grosso com a gente. Aconteceu uma situação de cobrar um preço, depois que ele levou a geladeira daqui de casa, cobrou um outro preço. Enfim, trouxe toda uma situação. Eu percebi que eu estava diante de um embate com um prestador de serviço que, pelo fato de ver uma casa com 3 mulheres, achou que a gente era boba. Não sei se vocês já viram isso acontecer, vocês mulheres que estão me ouvindo aqui. Ah, você vai numa oficina, chega lá e é para encher um pneu, é um negocinho bobo, e o homem que está ali vendo a vulnerabilidade da mulher naquele assunto de conserto de alguma coisa, vai lá, cobra mais caro, acha que a gente é boba, cresce em cima da gente, né? Foi essa situação mais ou menos que aconteceu. Nossa, nesse momento eu tive um aprendizado assim muito grande. Por quê? Porque quando eu me vi ali tendo que lidar com aquela situação, com aquele prestador de serviço, quando eu me vi tendo que me posicionar de forma mais firme com aquele prestador, eu vi o quanto que aquilo me gerou um desconforto tão grande, né? E ali, e aí teve uma situação específica que eu precisaria ir até lá para tomar de volta a geladeira, enfim, foi toda uma situação e que eu me senti extremamente insegura de ir lá lidar, né, com outro homem. E ali ficou o entendimento, né? Deus falou claramente no meu coração que todo aquele estado de estresse, de rigidez, todo aquele momento assim de insegurança emocional, toda aquela confusão de sentimentos que eu estava vivendo ali naquele momento dizia respeito ao fato de eu estar ali fazendo algo que um homem no meu lugar faria 1000 vezes melhor. E eu sei que muitas mulheres olham e dizem assim: nossa, eu sei que um homem faria isso aqui 1000 vezes melhor, mas eu posso fazer, eu posso. Eu sei que a gente pode fazer algo que um homem faria, mas a gente nunca faria tão bem como um homem faria. Aquilo não seria tão natural como seria para um homem. Deus fez homem e mulher, o homem e a mulher, para serem uma equipe, para serem complementares. E muito embora exista uma cultura que queira fazer com que a mulher seja igual ao homem, que busque iguais direitos, que busque, enfim, igualdade completa, e aqui eu não estou falando aqui de superioridade nem inferioridade, aqui eu estou falando mesmo de complementaridade, a verdade é que nós somos totalmente diferentes, nós lidamos com as situações de forma completamente diferente. Né? O simples fato, digo para vocês, que o simples fato de ter um homem aqui na minha casa, se houvesse um homem aqui na minha casa, a gente não teria sido tão desrespeitada, porque um homem, sim, ele impõe respeito, protege o lar, né, daqui para fora. Então, hoje, a gente estava ali meio que desprotegida. E aí que o Senhor me fez refletir sobre ataques mais graves, né? Às vezes a gente fica, muitas mulheres pensam, ah, não precisa de homem para nada, aquela coisa toda, e isso não é verdade. Porque pensa só, se nós estivéssemos numa guerra, né? Pensa só, se realmente um perigo muito maior, estou falando aqui de uma bobagem que aconteceu aqui, de uma geladeira quebrar, de ser
de alguma forma destratada ali por um prestador de serviço. Estou falando de coisas muito bobas, mas se realmente, eu moro aqui numa casa, se realmente nós estivéssemos diante de um perigo real, a ausência de um homem seria sentida. Isso, na realidade, nos faz entender que Deus nos criou para essa complementaridade. Então, na hora que a situação estava acontecendo, eu me lembrei de ligar ali para alguns amigos, para algumas pessoas que são meus irmãos ali da comunidade que eu congrego, e aí eu pensei, nossa, imagina, na hora que eu estava pedindo para o frete para a geladeira, tentando resolver a situação ali, o rapaz perguntou se eu tinha alguém para carregar a geladeira até o carro que ia fazer o frete. Eu falei, não, eu não tenho ninguém para carregar. E naquele momento eu percebi que existem funções distintas, que homens e mulheres têm funções completamente diferentes. E todas as vezes que eu, Lorena, quisesse fazer algo que é função, que um homem faria muito melhor, eu iria me ver nessa situação que eu me vi totalmente estressada. E muitas vezes, eu estou falando aqui porque eu sou solteira, e aqui eu moro com mais duas mulheres, então é óbvio que nessa situação não tinha muito o que fazer, mas eu vejo em muitos casos mulheres que às vezes são até casadas, mas elas se colocam nesse lugar, nessa função masculina muitas vezes, se sobrecarregam e muitas vezes elas vivem realmente muito estressadas, porque inconscientemente elas se acostumaram tanto a fazer o papel do homem, talvez muitas vezes não tiveram ali, né, uma presença masculina forte na vida, ou então realmente moram sozinhas com mulheres, e muitas vezes o ímpeto, né, o impulso que essas mulheres carregam é de, mesmo existindo aquele homem ali, o instinto de sobrevivência, a forma como ela sempre viveu, acaba levando ela para aquele mesmo lugar de forma inconsciente. E aí ela pode até estar casada, ela pode até ter uma pessoa, ter um homem ali do lado dela, mas ela acaba agindo como se não tivesse. Nesse sentido, nós mulheres precisamos nos reeducar, fazer um exercício de consciência do papel, da nossa função, para que a gente consiga brilhar nessa função e permitir, né, que os homens ocupem o lugar que pertence a eles. Eu não estou falando aqui só de carregar a geladeira, de resolver, mas principalmente lidar com esses problemas da porta para fora, né, que é a responsabilidade do homem, tá bom? Então, essa foi o delta aqui da situação que aconteceu hoje. Eu estou aqui para compartilhar isso com vocês. E a ideia do canal, gente, é essa. A gente tem uma troca mais longa, a gente tem uma conversa mais longa. Eu trazer aqui insights do meu dia a dia, de como que eu tenho interagido ali com a minha vida solteira, mas também outras coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Eu quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua troca. E é isso. Que Deus te abençoe.